menino, bom dia, menina. Cheguei, porque você sabe, né? Depois da missa, o encontro marcado é aqui, no meu espaço reservado a você. Com todo o carinho do mundo, quero te desejar um bom dia. E já te pedi, vai lá chamar quem não está na sala ainda, na cozinha, onde a televisão estiver, porque vou bater um papo hoje com uma celebridade. Uma pessoa que rir pra ela é tão fácil. Eu preciso dizer que a vida com ela é muito mais fácil. Gente, ela simplesmente é professora de geografia, de educação física e produtora de artes. Agora, o que nós vamos descobrir dela, meu amor, só com você sentado aí me aguardando, tá bom? Que eu vou chamá-la pra bater um papo comigo agora. Vem pra cá, Júlia Letícia. Olha que arraso. Coisa maravilhosa. Bom dia. Tá boa, Rica? Tudo bem, maravilhosa. Zé? Vamos me divertir. Muito bom o papo estar aqui com você. Ai, vai claro ser que maravilhoso. tinha que ser bom mesmo contigo, então maravilhoso, amiga. Senta aí, tem café. Licença. Tudo de verdade, viu? Isso aí. As emissoras da concorrência, minha amiga, de mentira, que é de verdade, viu? Por isso que eu venho pra cá. Adoro. Ju, eu não sei por onde eu vou começar a conversar com você, mas tem tantas coisas pra te perguntar. Deixa eu começar logo. Você é filha de Poções? Sim. Nascida aqui? Nascida aqui, criada aqui, num rebento de mulheres, muitas mulheres na minha família. Eu sou a primeira da terceira geração de mulheres. Meu Deus, então eu vou passar o dia todo falando dessas mulheres aqui, babado. Que coisa boa. Lê, antes de eu chegar em todas essas mulheres aí, me fala um pouquinho de sua mãe, de seu pai, dessa gana boa de mulheres que existe em sua família. Meus pais são Jorge, mais conhecido como Gil. Ele é artesão, ele mexe com estofado, mas meu pai desenha, meu pai atua. Vem cá, Gil mora em que bairro? Indaiá? No Indaiá. Babado. Meu Deus. Calma, gente, que aqui tudo é real, viu? Peraí. Eu acho que eu conheço teu pai. Mora ali perto da casa, o povo tá assistindo, diz o que esse nego tá falando, mas vou falar logo. Ali perto do Roberto Santos. Exatamente. Bicha, tu é filha de Gil, aquela simpatia de pessoa. Sou filha de Gil. Aí eu vou tomar café, vai falando mais, amiga. Por isso que eu sou assim simpática, herdei do papai. Letícia, jurava pra tu que eu não sabia quem era teu pai, Letícia. Meu pai é Gil. Gente, eu conheço Letícia há 1001 anos, entendeu? E aí, resultado, eu nunca conectei com seu pai, com sua mãe, que coisa boa. Pois é. Minha mãe é Ana Júlia, ela também vive nessa gama da educação e da arte. É cordelista, inclusive lançou 2 cordéis dela no último festival, né? Que teve aqui em Poções. E eu cresci nessa gama aí. Gente. 2 artistas que vivem em meio à arte. Lá em casa a música sempre foi muito corriqueira, o teatro. Então, automaticamente, a gente bebe dessa fonte, né? E a educação, porque a minha família, como eu já disse, é uma família de mulheres e todas as irmãs da minha mãe, inclusive elas, são educadoras. E aí a gente cresceu nessa linha também. Letícia, então já que a gente tá nesse patamar, me fala aí dessa gana, dessa rama de mulheres também, por que não? Me explica de onde vêm essas mulheres, como surgiram essas mulheres, o que essas mulheres fazem. Falar de mulher é tão bom. Elas todas são professoras e elas surgiram num territóriozinho aqui pertinho, que a gente chama de Barrinha. Meu avô se casou com Rosa Lima Dias, que é minha avó, e tiveram 3 filhas. Mas ele resolveu que precisava ter mais gente. E aí, minha tia tinha também 3 filhos e eles criaram juntos esses 6 filhos. Então, são 4 mulheres e 2 homens. Dessa linha de 4 mulheres surgiram a nova geração, que somos nós. Na minha casa são 5 mulheres, eu tenho mais 4 irmãs e minhas tias têm mais 3 filhas cada uma tem uma filha. E aí nós crescemos juntas, esse mulherio todo. E hoje eu tenho 3 sobrinhas e 2 convivem comigo diariamente. E tenho minha filha agora, que está com 7 meses. E é a casa das mulheres, literalmente. Eu ia dizer, para completar, né, a conversa, o bebê nasce uma menina. E aí tudo se concretizou. Tudo.
Me fala uma coisa aqui, você falou da Barrinha e tal. Você chegou a morar na região da Barrinha? Que Não. eu também sei que era uma região de muita água antigamente, né? Uma história bonita. Eu digo isso porque minha mãe lavava roupa na Barrinha. E ela conta umas histórias lindas de que ela saía, né, 1 hora da tarde para chegar lá 3 horas da tarde para poder lavar roupa com a trouxa na cabeça. Eita, que a história dessas trouxas na cabeça me mata, gente. E aí, resultado, e você nunca viveu naquela região, né? Não. Meu avô, na década de 80, ele resolveu vir morar em Poções para facilitar o estudo delas, porque para ele sempre foi primordial que elas estudassem. Então, a educação na minha família é algo extremamente necessário, é fundamental. E meu avô, pensando nessa educação das filhas, ele se mudou para Poções, porque antes elas vinham para a escola a pé. Então, essa trajetória de 2 horas de viagem, elas faziam a pé para estudar. Meu Deus. Então, o ensino fundamental delas foi todo fazendo esse trajeto. Poções, Barrinha, a pé para poder estudar. E aí, meu avô, observando que o ensino ia ficando cada vez mais complexo e precisava de uma nova perspectiva, né, de como mudar essa rotina delas de trabalho, que era dura, árdua. Ele resolveu mudar para a Você lembra da cidade. idade do seu avô, nessa época? A idade do meu avô nessa Quando época, ele teve essa visão? ele tinha 49 anos. Pois é. Mas meu avô era um homem à frente do seu tempo, muito. Chegou a estudar, cursar alguma coisa ou... Ele só A vida estudou o educou ele. ensino fundamental Pra 1. você ver, Letícia. Estudou o ensino fundamental 1, mas ele tinha a perspectiva de que a educação era a melhor forma de viver, Zé. E ele tinha outra perspectiva que era incomum na época e muita gente criticava. Meu avô não educou as filhas para o casamento. Eu não acho ruim que alguém tenha essa perspectiva. Acho que quem tem essa perspectiva, quem tem essa cultura, pode vivenciar a sua cultura, porque nós somos feitos disso, né? Cada um com sua história. Porém, para o meu avô, não era isso que era o fundamental. O fundamental era que as filhas dele tivessem condições de se manter, para que elas não tivessem a obrigatoriedade de ter um casamento como fonte de vida. Meu Deus. E ele era muito à frente do seu tempo. O nome dele era Francisco, mas todo mundo conhecia ele como Chico. Chico da Pedra, por causa da região onde morava, né? E aí, seu Chico era barbeiro. E a barbearia dele era ali na Travessa dos Artistas. Não por acaso, porque afinal de contas, a Travessa dos Artistas era um lugar em que ele se encontrava com os amigos todos ali. Todos os amigos boêmios ali do centro. Não ter vingado. Pois é. Uma Gente, pena. olha, eu queria muito encontrar seu Chico. Queria muito, mas eu sei que a fala dela já dizia, né? Ele fazia. Ele não está mais entre nós. Mas onde quer que esteja, seu Chico, muito obrigado por o senhor ter a visão, seu Chico, de que a educação transforma. Que bom que o senhor não educou sua filha para o casamento, você sabe? Eu digo isso porque tem pais que... Não, você tem que casar com um homem assim, assim, assado. Fazem asepsias às pessoas. E seu Chico, com tão pouca instrução, com tão pouco conhecimento, falou, não, a educação é o caminho para as minhas mulheres. Parabéns ao seu Chico, viu? Ai, Que coisa boa. eu sou encantada pela história do meu avô. Nossa. E é para mim gratificante demais, sabe? Ter essa história na minha vida e poder contar essa história para as pessoas. Porque eu vejo que ainda hoje a gente precisa recontar essa história. E como você mesmo disse, Zé, a educação é um caminho de transformação. Só que ele não é um caminho fechado. Ele é um caminho que tem várias portas. E quando a gente encontra essas portas e quando a gente tem acesso a isso, faz com que a gente concretize o que de fato é a transformação. A transformação ela não precisa ser um revirar gigante no mundo. Ela pode ser coisas pequenas que a gente vai fazendo no dia a dia. E eu penso também que isso a gente só consegue através da cultura. E a cultura é a vivência da gente, né? O costume, o dia a dia, os hábitos nossos. Esses hábitos, eles produzem o que a gente chama de caminhos. E eu vejo que a transformação ela está no caminho de cada um. Então, pequenas ações, como essa ação do meu avô, fez com que as nossas próximas gerações tivessem o entendimento de que a gente precisava ter uma educação para ter futuro, para conseguir se manter e para entender quem nós somos individualmente. Não apenas a mulher de fulano, a esposa de Beltrano. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Eu sou casada e
tenho muita afeição pela forma com que eu construí o meu relacionamento. Porém, eu acho que ele não é o único caminho. Eu vejo que as mulheres precisam entender que elas têm outras oportunidades, que elas conseguem acessar outras portas através da educação, através da cultura. Você falou de caminhos. Eu gosto muito quando as pessoas falam assim, eu quero seguir o caminho. E quando a gente fala de seguir caminho, a gente acha que é uma reta, né? Ah, eu vou seguir o caminho. O caminho tem vários segmentos. E eu te pergunto, por que arte? Porque eu creio que ter vivido nesse ambiente já artístico já faz com que a gente seja picada. Eu brinco que a gente lá em casa foi picada pelo bichinho da cultura. Não tem como fugir disso. Não dá para fugir disso lá em casa. Porque você já nasce respirando esse ambiente. E eu vejo que a arte e a cultura é forma de transformação. É um meio que a gente consegue refletir a vida. Não tem reflexão sem a ideia de cultura, né? Não tem como você se entender sem conhecer o seu ser simbólico. Porque a cultura é essa forma, né? Artística, ela é um ser simbólico que a gente pode transcender. A cultura, ela sobrepõe a gente. Quem é Zezinho? Zezinho é a figura que transcende a cultura em vários momentos, em porções. Então, várias pessoas vão ter marcos de cultura que Zezinho promoveu. Assim é com a nossa família. Eu acho que vários momentos de cultura que foram promovidos, eles dão a gente essa gama de caminhos, essas portas que vão se abrindo ao longo do tempo. Eu digo que é verdade porque eu não tenho mais 15 anos de idade, eu tenho uma vida vasta por aí. E muitas pessoas em São Paulo falam assim, Zezinho, tu ainda tá do mesmo jeito, gente. Eram pessoas que eu cuidava em banda, em teatro. Porque eu fiz teatro, não era muito bom no teatro, não. Eu gostava mais de produzir teatro. Não gostava muito de atuar. Eu gostava de carregar as coisas, produzir o cenário. Eu gostava dessa questão, sabe? Então eu vejo que a base da gente, ela institui o nosso tempo. Eu tenho muitas pessoas que passam no tempo e falam, Zezinho, tu ainda tá vivo? Zezinho tá desse jeito ainda, pô, já quer que eu morra, entendeu? Mas tudo bem, a gente vai entendendo. Letícia, e tudo na minha vida teve um porquê, teve a base. E eu sei que você teve uma base escolar muito boa. Por quê? Porque eu quero que você conte para meus telespectadores por onde você andou na sua época de escola. A minha base escolar começou no... Eu tive um ensino fundamental na escolinha que chamava Cinderela, bem no iniciozinho. Cinderela, era bem pequenininha. E comecei com 2 anos de idade. Era no Conduto de Guerra? Era. Ai. Minha mãe me levou para a escola com 2 anos de idade. Saí dessa escola, fui para o Isaías Alves. O Isaías Alves foi uma escola que eu vivi a primeira fase do meu ensino fundamental e tive professores assim que marcaram a minha vida para sempre. Uma dessas professoras é a professora Maíta, saudosa professora Maíta. A general, maravilhosa. Né? Chamava general, tu lembra? Sabe aquela professora imponente? Era. Que chegava e se impunha. Eu estudei com a Dilta. Tu estudou com a Dilta? Não estudei com a Dilta, não. Mas eu morria de medo de a Dilta. A Dilta me reprovou. Primeira vez reprovação da minha vida, bicha. Eu morria de medo de a Dilta, porque todo mundo falava que ela era carrasca. Menina, me reprovou. Mas ela não foi minha professora. Mas eu perdoo não. ela, perdoa ela. Continua, amiga. Serviu para aprender alguma coisa, né? Alguma coisa aprendeu. Mas a professora Maíta, ela marcou o meu ensino fundamental, o 3º ano, que era uma fase decisiva, né? Naquele período, o que a gente chama hoje de segunda série, era um período em que você passava pela transição. Você tinha acabado de sair da alfabetização e entrava no momento que você descobria de fato como as coisas se transformavam, como era a ciência, como se desenvolvia a geografia, a arte. E ela tinha um dom de transcender essa educação para a gente assim, de uma forma brilhante, mas de uma forma também incisiva. Ela não permitia que você errasse, ela não queria que você errasse. Então eu acho que isso me ensinou muito durante a minha trajetória educacional. E eu carrego muitas coisas boas que ela trazia.
que era essa ideia do professor ser exigente, mas ser amoroso. Ao mesmo tempo, ele saber que ele podia extrair de você novas coisas e plantava sementes para o futuro. Ela fazia isso com muita tranquilidade. E é uma professora que marcou minha vida. Outra professora que marcou minha vida, já no Roberto Santos, no Ensino Fundamental 2, a professora Rosângela Cunha, foi minha professora de português. Nunca vi uma professora que ensine português igual aquela mulher. Incrível! Ela era uma professora extraordinária. Sabe o que é uma professora chegar assim e ensinar sintaxe para você com a maior facilidade do mundo? Era a Rosângela Cunha. Ela fazia isso com muita facilidade. E eu tive outros professores incríveis. Tive Thelma Carmesina, Ídida, professores da área de geografia, como o professor Manuel, que não ensina mais aqui hoje, está ensinando na UNEB, é professor da UNEB, mas foi meu professor de geografia em todo o ensino médio. E deu uma carga para mim importante, porque eu escolhi a área de geografia por causa dele. Já ia perguntar de onde veio, mas já me falou e ela acabou dizendo. Mas tem outra coisa de perguntar, mas eu vou perguntar depois dos comerciais, porque tem uma pergunta aqui que mandaram pra gente e a gente vai ter que perguntar pra você, viu, Letícia? Se prepara. Já tô com medo. Adoro. Gente, a gente vai rapidinho pros comerciais em nome de Vida Saudável e Panificadora Conquista, porque você sabe, o café do Zé brilha muito mais com eles aqui. Estamos de volta. Papo em off, já vou elaborar a pergunta porque tá todo mundo querendo saber como surgiu a artista Letícia. Né? A gente sabe que ela teve professores que inspiraram. Maíta, Rosângela, professor Manuel. Enfim, tu estudou com o Tinel? Não. Ah, o Tinel era terrível mesmo. Mas... Ô, gente, deixa o povo quieto, pelo amor de Mas Deus. ele trabalhava na secretaria na época que eu estudava e eu ia todo dia lá tomar um cafezinho com ele. Né? Ah, muito, maravilhoso. Muito. Mas, enfim, como nasceu a artista Letícia? Que pontapé foi esse? Qual foi o primeiro trabalho que você fez? Foi na gincana? Foi na esquina de casa? Olhou pro poste e declamou um poema? Como é que nasceu essa personalidade? Lá em casa o povo costuma dizer que eu já nasci artista, né? Porque eu comecei a falar os primeiros registros, eu tinha 6 meses. Então o povo de lá de casa diz que eu já nasci. Já nasci assim, já nasci falando. E meu avô dizia que eu reproduzia todos os comerciais que passavam, eu decorava os comerciais e reproduzia os comerciais. E aí, a partir disso, eles falavam: ah, essa menina é artista, essa menina tem que ir para o setor de arte. Meu Deus! E desde muito novinha, mas trabalhos mesmo que eu comecei a fazer, eu acho que a escola foi minha maior influência. Porque dentro da escola eu comecei a fazer os primeiros trabalhos de arte. E também a igreja, porque a igreja possibilita pra gente essa temática, né? De estar voltada para aparecer em público, falar no meio do público. Ler o e versículo. aí, isso, fazer a leitura. Então eu comecei com essas pequenas coisas. Os primeiros trabalhos que eu fiz, eu tinha 4 anos, que era trabalho simples, uma peçazinha na escola, um desfile, essas atividades. Mão, né? Essas coisas simples. Mas como você falou, os bastidores, eles me sugaram. Eu sou apaixonada pela produção e aí eu não consegui parar de produzir. Então, quando eu comecei a produzir, eu estava com uns 11 anos, a gente começou a produzir, montou um grupo de dança e a partir desse grupo de dança a gente começava a produzir, porque eram nós que fazíamos todas as nossas coisas, inclusive figurino. Então, a produção, ela me tomou nesse momento. E aí eu fiquei da produção e não da arte em si. Saí da frente das câmeras e fui para trás das câmeras. Desde então. Então, creio que as gincanas, os eventos culturais do município, uma abertura do show de artista tal, todas essas coisas eram oportunidades para a gente estar exercitando nossa arte. E assim como todos os artistas aqui do nosso município, a gente fica buscando as oportunidades. Porque, infelizmente, a gente ainda tem que lidar com esse gargalo, que é a cultura dentro do município, que é um arcabouço, né?
Poções é um celeiro gigantesco de artistas, mas a gente ainda tem que lidar com esse processo de ter que estar esticando o pires e pedindo a oportunidade de apresentação, inclusive. Olha, tudo que disse foi relevante. Eu só vou complementar. As gincanas, os festivais, os palcos, a igreja. Como fazer cultura é fácil, né? Mas hoje não se faz mais gincana porque os paredões não deixam, né? As aglomerações de festinhas não deixam. E nós vamos fazer o quê? A pergunta minha para minha amiga Letícia agora é bem sucinta. Você acha que a cultura tem evoluído a tal ponto ou não? Eu acho que a evolução cultural dentro do município, ela existe para um mesmo núcleo. Eu costumo dizer isso e bater nessa tecla. Quando a gente está discutindo cultura, de vez em quando a gente para conversar com outros artistas e todo mundo tem as mesmas inquietações, que é a falta de investimento, a necessidade de novos espaços, a busca por novos artistas, que está cada vez mais difícil, como você mesmo colocou. Outras coisas, outras necessidades que a época impõe, eu acho que a nova era ela impõe isso pra gente. A sociedade mais imediatista, por conta do celular que a gente passa o dedo para não ver o vídeo completo de 30 segundos. Tudo isso tem gerado uma sociedade que foge dessa questão cultural. E Poções não é diferente. Porém, ainda existe um núcleo de arte dentro do município que produz muito, mas não tem investimento, não tem espaço. E a gente ainda se depara com uma questão que eu acho que é mais importante. Falta de conhecimento quanto aos direitos e como acessar esses direitos de arte. Porque a gente sabe que hoje tem uma série de investimentos aí que estão soltos. Eu costumo dizer que estão soltos. Os editais estão por aí vagando e poucas pessoas entendem essa linguagem. Então eu creio que o que a gente precisa é de uma educação para a cultura, para a profissionalização da cultura. Ela não existe no nosso município. Olê, vou complementar seu gancho aí. Eu sempre sou a favor da questão da organização. Sou uma pessoa muito organizada. Às vezes eu chego adiantado nos lugares para que eu evite, demonstrar que cheguei atrasado. Cheguei antes. Você acha que o artista não deveria se organizar também? Ou você acha que tudo é muito solto? Eu sou do tempo que trabalhava na coordenação de cultura do município. E os cantores cantavam, existia todo um protocolo, que não tinha dotação, isso e aquilo, tu entende, né? A parte burocrática não quer ser tão incisivo, mas no outro dia eu ia levar cedo o dinheirinho na casa dos artistas que cantavam. Isso hoje não funciona mais, mas talvez porque não funciona mais, porque não podemos fazer mais isso, e também porque a roupagem mudou. Se os artistas elaborassem, criassem uma associação, uma organização, talvez não seria mais fácil tudo acontecer? É o princípio. A organização é fundamental, mas eu acho que a organização ela passa por essa questão do conhecimento. Educar para o conhecimento, educar para essa produção. Porque quando você vai organizar alguém numa associação e ele não conhece a linguagem do que é o associativismo, não vai funcionar. Para que o artista se associe, ele precisa entender a linguagem do que é o associativismo. Como o associativismo funciona, qual é a importância, qual é a necessidade de se ter uma certidão negativa, qual é a necessidade de você ter um release do seu trabalho, de você ter um portfólio. Todos esses aspectos, eles precisam de uma comunicação, de uma educação. E muitos não têm, né? E não tem. O artista, e eu entendo, porque eu como artista, eu também quero fazer arte. A gente é assim, né? Jeito, a gente quer fazer arte, porque o que a gente acha bonito é a arte pronta. Porém, a gente precisa entender que a gente vive num país que é laico, mas que é burocrático. E essa burocracia, ela demanda conhecimento. O que você está falando vai ser justamente o que eu vou acabar de encaixar aqui. Eu sou artista, toco um determinado instrumento, e quer tocar às 22 horas no palco principal do dia da chegada das bandeiras. Não é assim que funciona com certas pessoas em Poções. O artista quer tocar tal dia e tal hora. E ele não entende que a gente, para contratar um artista, a gente faz a pesquisa, faz a busca. E as pessoas, pelo menos na época da política, né, Letícia?
Se você votar em mim, você toca no dia da festa do Divino. Aí criam as especulações, sabe? Ó, aquela E coisa as enganosa. expectativas, né? Exatamente. Você conseguiria falar alguma coisa pra mim, traduzindo tudo isso que eu acabei de falar pra você? Zé, eu creio que o que você falou é fundamental para a gente entender como é o funcionamento dessa questão burocrática dentro da cultura. O artista, ele tem o direito, sim, de estar no palco principal da festa do Divino, no horário em que ele acha que é mais interessante, que para ele vai ser mais especial. Porém, a gente precisa entender que uma festa dessa, ela não está falando só sobre a minha arte ou sobre a sua arte. Uma festa dessa, ela está falando sobre a questão simbólica de um povo como um todo. Então, quando você traz um artista de fora, e eu não quero dizer que esse seja o essencial, fundamental, porque o artista da minha terra, ele é tão importante quanto qualquer outro artista de qualquer lugar, independente se esse artista for do business internacional ou se esse artista for de uma comunidade bem pequenininha da minha terra. O artista, ele é artista em qualquer ambiente. O contrato do artista bilhardário, ele vai passar pela mesma configuração do contrato do artista lá do quintal da gente, do dia a dia. Mas o que a gente precisa compreender é que o acesso a determinados artistas, ele só é possível para uma sociedade como um todo, inclusive para o próprio artista do nosso quintal. Eu digo do nosso quintal com carinho, não é com desdenho, não. E aí, o próprio artista do nosso quintal é para que ele tenha a oportunidade de entender que o que ele produz não é só uma música, não é só um momento de balanço. O que ele produz precisa ser valorizado tanto quanto o artista que está no palco principal naquele momento. Mas aquele artista caminhou que trilha. Como ele se organizou, como ele chegou até ali. Então é esse caminho que a gente precisa seguir. E a gente, tratando de popularidade, hoje em dia é tudo nos likes. As pessoas, para contratar um artista hoje, você tem quantas visualizações? Você tem quantos likes? Sua música alcançou quantos milhões de visualizações? Então, o que acontece? O barraqueiro precisa vender, então exige... Você já foi coordenadora de festa de vinho, que eu me lembro. Ah, esse artista não vai atrair pessoas para minha barraca. A festa de vinho vai ser vazia. Então, existe todo um processo. É por isso que eu digo, organização, elaboração de projetos, os releases, os portfólios. Isso tudo é muito bom para que a gente possa contratar, porque eu sou contratante. A festa, eu estou na qualidade de contratar aquilo que representa toda uma comunidade. Então, eu tenho que trazer aquilo que a comunidade tanto anseia, né? É sobre Ivete ou sobre Maria. E aí a gente vai. Mas e aí, amiga? Vamos continuar nosso bate-papo mais real aqui, porque nós sabemos que educação e cultura, você acha que os dois deveriam viver numa pasta única? Quando você fala pasta, você está falando da administração? Exatamente. Ou você acha que deveria ter essa Eu acho que eles devem caminhar, mas eu acho que a Secretaria de Cultura é uma conquista gigantesca para o município. Mesmo sabendo que existem outras questões administrativas que empacam nesse sentido, né? Quando eu falo empacam, eu estou falando da questão de mão de obra mesmo, sabe? E da questão de recurso. Que a gente sabe que o município de Poções é um município que não dispõe de recurso próprio. Todos os recursos que a gente tem são recursos advindos de fora ou são pequenos recursos que surgem do imposto de cada trabalhador do município. Porém, eu vejo que a gente ainda precisa caminhar nesse sentido, de ter uma Secretaria de Cultura, de ter uma pasta que coordene a cultura, não depois que as outras coordenações definem quais são as bases que a gente vai usar. Porque, infelizmente, ainda hoje a gente se depara com esse problema. Você já esteve na pasta de cultura do município de Poções? Não, na pasta não. Você esteve na festa, trabalhando na coordenação da festa. Foi. Mostra Cultural, se eu não me engano. Mostra Cultural. Foi difícil para você? Muito. Muito difícil. Muito difícil. Acho que tudo que nós falamos resume seu trabalho. Exatamente, porque o entendimento das pessoas quanto à perspectiva de produção cultural, ela ainda está pautada apenas no que é o gasto. As pessoas enxergam cultura e arte como gasto e não como potência.
E aí, enquanto a gente tiver essa perspectiva de que o dinheiro para a cultura é um dinheiro que está sendo desperdiçado, a gente não vai saber aproveitar quais são os lucros que essa cultura pode nos dar. Uma festa como a Festa do Divino era uma festa para atrair muito mais recursos do que o que circula aqui no período da Festa do Divino. E a gente sabe que é uma circulação alta, que mobiliza todo um comércio do município, que mobiliza todo um comércio circunvizinho, porque todo mundo espera pela Festa do Divino. Com essa política do Instagram, a gente vê, tem loja de Vitória da Conquista, tem loja de Salvador, que fica na semana da Festa do Divino, postando look para a Festa do Divino. Então, se você consegue mexer com a região, por que você não faz disso uma potência para, ao invés de você depositar dinheiro, você trazer dinheiro para o município? Gente, eu estou conversando com minha amiga Letícia. E aí, tá faltando aqui na sala? Pois é, daqui a pouco você vai estar liberada para fazer o macarrão, mas calma. Letícia, e como é que é a vida de ser atriz? Eu soube de um Rosa Tirana que você arrasou aí. Como é que foi? Me fala no próximo bloco? Próximo bloco? Pode Próximo ser? bloco, pode então ser. Então nós vamos já nós voltamos, sabe por quê? Porque eu estou indo em nome de Vida Saudável e Panificadora Conquista, que deixa meu café muito mais colorido para você. Oi, gente, estou de volta com a Majestade o Sabiá. Vou começar até a cantar agora, meu amor, porque pra ela tem que cantar, né? Porque ela é atriz, respeita ela. Tô sabendo, né, de uma participação no Rosa Tirana, que foi sucesso, né? E aí, me fala, qual foi a sensação? A participação do Rosa é a concretização do trabalho, na verdade. Eu acho que pra mim, do Rosa, mais importante, de fato, foi a construção, porque eu também atuei na direção de arte do Rosa e acho que a construção do Rosa, que inclusive é um filme que quem não viu tem que ver, porque ele faz uma leitura de um sertão que é só meu ou só seu. A gente só percebe quando você vê o Rosa. O Rosa, eu costumo dizer que Rogério foi genial. Foi. E sem modéstia nenhuma. Decisivo em tudo. Ele foi incrível, porque ele faz leituras que você só consegue perceber depois que você vê várias vezes. Então, se você viu o Rosa uma vez só, reveja, porque você vai ter outro olhar. Cada vez que eu assisto Rosa, eu vejo novas coisas, novas configurações. Acho que o olhar filosófico dele é muito importante. E poder participar e ser eternizada pelo cinema no Rosa, pra mim foi muito gratificante. Ninguém tira mais isso de você. Não. Isso é muito bom. E essa eternização, ela não foi só comigo, inclusive com pessoas que já não estão mais aqui. 4 pessoas que atuaram com a gente no Rosa já nos deixaram, estão em outro plano. Ai, gente. E essas pessoas estão eternizadas no Rosa Tirana. Então, coisas como essa faz a gente acreditar que vale a pena investir na cultura, que vale a pena se jogar na arte e produzir como Rosa foi produzido. Custo zero, diga-se de passagem. Foi um dos filmes em que a gente não tinha nenhum recurso para ninguém. Nem para o diretor, nem para o ator. O ator principal que veio foi uma demanda para a gente conseguir patrocínio, para ele poder almoçar, para ele poder manter a estadia dele aqui no município. Sabe aquela correria de esticar o pires? Simples, né? Ainda bem que é uma pessoa simples. E aí a gente conseguiu concretizar justamente por isso. Pela disposição dele enquanto artista de se despir de toda a vaidade e de toda a indumentária e o cenário que ele tinha dentro do cinema nacional e tá aqui com a gente no nosso município tão pequenininho, mas ao mesmo tempo tão grandioso, que é capaz de fazer com que uma produção do Rosa já tenha circulado aí toda a América Latina nos festivais de cinema. Festivais, né? Foi indicado a todos os prêmios no Festival do Cinema Fantástico da América Latina. Que coisa maravilhosa. Então é algo assim extremamente significativo para mim. E eu estava com meu pai, minha mãe, meu esposo, meus compadres, e muita gente da minha família dentro do Rosa. Então
poder estar eternizada nessa película dessa forma é muito gratificante. Eu tô vendo você falando de muito prazer, a forma com que você fala do cinema, da forma com que você é adesivada na película, eu consigo perceber muito amor, muitos títulos no seu olhar, independente dos festivais serem vencidos ou não. Mas, para você, quais são as maiores dificuldades enfrentadas no cinema, para você que teve essa oportunidade de viver o cinema? Essa produção cinematográfica no interior, ela já é complicada. A produção cinematográfica no interior, sem investimento, ela é quase impossível. É guerrilha mesmo, sabe? É esticar as mangas e ir atrás com faca nos dentes, literalmente. Mas é importante a gente entender que ela existe e ir se colocando no mercado. Porque o Rosa Tirana, ele foi um filme construído dessa forma, mas depois do Rosa já vieram outros filmes que conseguiram um aporte financeiro maior. Então, talvez se a gente não tivesse tido, e Rogério, e eu falo Rogério porque ele foi o mentor de toda a produção, não tivesse tido a ousadia de, a trancos e barrancos, colocar o Rosa para rodar, talvez a gente não teria outros filmes que foram já rodados aqui na região e que estão aí crescente. Esse ano a gente rodou um filme que em breve vai estar aí circulando, que é... Entre Primaveras. Isso. Entre Primaveras, Outonos e Invernos, que foi um filme com uma beleza que eu não vou ficar dando muito spoiler, porque vocês vão precisar ver, né? Mas significativa e que já teve um aporte financeiro maior por conta desses processos de incentivo cultural que vieram com as leis de incentivo aí pós-pandemia, que foi uma herança boa, diga-se de passagem, a gente conseguir esses recursos. E acho que o que a gente precisa, aliás, além de achar, eu penso que o que a gente precisa dentro da dinâmica da estrutura cinematográfica é investimento. E esse investimento ele pode vir de qualquer esfera, da esfera privada, da esfera pública, mas ela precisa de uma política cultural que consiga atrair esse investimento. E eu acho que é organização, como você colocou. Acho que a palavra correta para que tudo aconteça é a organização, planejamento. E acho que tudo vem depois, estrutura. Tudo acontece quando se organiza. Eu digo isso porque no momento em que eu era mais jovem, que tinha mais tempo, eu preocupava-me sempre com a organização de tudo, sabe, Lê? Então eu acredito que muitos adolescentes estão nos assistindo, muitos pais. Tenta apostar na organização do seu filho em grupos bons, entendeu? Letícia, Zezinho, vai faltar um dia. E quem sabe aí do seu lado não tem uma grande ou um grande artista. Então é hora da gente parar um pouquinho e começar a ensinar essa garotada aí a fazer arte. Lê, você é mãe, né? E para você, na sua condição de ser mãe e não deixar a cultura, né, se dissipar de você, é muito difícil. Me fala como é, porque eu sei que tem muitas mães aí que acham, virei mãe, não dá mais, entendeu? Mas como é ser mãe e artista ao mesmo tempo? Não é fácil, né? Essa demanda, a maternidade, ela te leva para um lugar em que você muitas vezes está solitária. E apesar de parecer discurso de quem está fazendo postagem no Instagram, é real, né? É real mesmo. Porém, essa perspectiva de tornar a minha filha também uma pessoa que vai entender o quão é importante a cultura e quanto ela é transformadora na sociedade, faz com que eu carregue ela para todos os lugares que eu acho que ela precisa viver, que ela precisa beber daquela fonte. E eu tenho feito isso. Ela está com 7 meses agora, mas a minha filha já participou do Festival Literário de Porções, a minha filha já foi assistir filme na Câmara de Vereadores com o cinema que Camp e Vitinho estão proporcionando para o município. A gente já foi a festivais em outras cidades. Então, eu estou levando. Ela vai. Que coisa Porque boa. para eu ir, ela precisa estar comigo, né? E aí ela está participando.
E o maridão, como é a participação do marido? Claro, você é uma mulher casada, eu tenho que também mencioná-lo aqui, né? Como é que é a relação dele em relação à cultura? Ele vai junto com você, segura bebê para você atuar? Como é que é? Ele faz isso. No último filme que eu trabalhei, que foi Entre Primaveras, eu deixava com ele, e aí nos momentos de transição ele ficava levando ela e trazendo para eu ter o contato com ela, para amamentar, para cuidar. E ele também é muito voltado para a cultura. Ele é músico, Marcos é músico, inclusive, e eu acho que essa veia faz com que ele consiga entender um pouco do que é a minha paixão pela cultura. E aí, automaticamente, a gente vai se acertando para poder lidar com o nosso dia a dia. E, infelizmente, a gente não trabalha só com cultura porque, como você mesmo sabe, a cultura ainda não dá suporte para que a gente consiga se manter apenas com ela aqui no nosso município. E aí a gente precisa de outros trabalhos. E esses outros trabalhos a gente divide o tempo entre o trabalho formal da gente, o meu é na educação, o dele é com eletrificação, ele é eletrotécnico, e aí ele trabalha com isso. E automaticamente a gente vai dando um tempinho para a cultura. Quando tem algum processo em que eu vou participar ou que ele vai participar, um acompanha o outro e agora um acompanha o outro e cuida da filha enquanto o outro está trabalhando. Isso é muito bom. Lê, nós estamos vivendo também um ano político, né? Eu não posso deixar uma pessoa tão inteligente passar aqui sem eu tocar no assunto. Digamos que você, mulher, candidata eleita, qual seria seu projeto, sua proposta para a cultura? Para a cultura do município, eu ia fazer uma leitura, um estudo. Primeiro, acho que alguns mapeamentos já foram feitos da gama de artistas que a gente tem no município. Mas eu ainda vejo que eles não conseguiram dar conta de perceber qual é essa dinâmica toda. E pensar quais seriam os veículos, quais seriam as formas de trazer esses investimentos de outras esferas, sobretudo da esfera privada. E, claro, canalizar isso de uma forma mais incisiva e direta. Creio que uma Secretaria de Cultura seria um aporte interessante. Não sei se num primeiro momento, porque a gente sabe que abrir uma secretaria demanda uma estrutura, uma infraestrutura e recursos. Porém, eu vejo que seria uma saída. Primeiro, entender como está funcionando o planejamento da cultura do município. Um calendário cultural no município ser estabelecido, eu acho que é fundamental. Não só eu, Júlia Letícia, candidata eleita, que não sou, que amo a política, acho que a gente vive de política, mas não enquanto uma pessoa que se colocaria nessa gama de eleição. Porém, vejo que a gente respira política, né? E a política cultural é uma das políticas mais importantes que a gente precisa administrar. E creio que essa política cultural ela só vai acontecer da melhor forma quando cada um que for agente desse processo, sobretudo o agente administrativo, entender que a cultura ela é investimento e não gasto. Quanto a gente não pensar que a cultura é algo que vai trazer retorno, a gente vai deixar sempre ela em segundo plano. E a gente perde a oportunidade de fazer com que o município transcenda através disso. Existem municípios no Brasil que vivem só dos recursos que são atraídos a partir do princípio cultural. Tem um município em São Paulo, Embu das Artes. Perfeito. O município de Embu das Artes é um município que respira cultura, e vive arte. Da cultura. Então, todos os recursos que entram no município, ele não reclama que ele é um município sem recursos. Ele é um município que atrai recursos a partir do arcabouço cultural que ele dispõe. Poções podia fazer isso brincando, porque a gente tem celeiro para isso. Eu acho que qualquer cidade poderia fazer isso. Cultura cabe em qualquer lugar, entendeu? Às vezes eu vejo muitas igrejas surgindo e ainda brinco, né? É melhor igreja do que bar. E é tão interessante. E por que não? É melhor um teatro do que bar, do que igreja, assim, por si só. Porque igreja somos nós, entendeu? Mas bar a gente vai beber, mas igreja, Ave Maria. E cinema, né? Uma provocação. Né? Quantos cinemas viraram igrejas? E não é? Vamos pensar em vários lugares virarem cinema, vários bares, por exemplo, virar cinema.
Quem sabe? Isso é muito bom. Lê, você tem alguma perspectiva para a sua filha no futuro, nesse mundo tão politizado? Como eu disse, eu acho que a gente respira política, né? Não dá para separar o ser humano da política. A gente é um ser político naturalmente. A gente tem a política de se alimentar no horário certo. A gente tem a política de viver bem com o outro. Então, socialmente, não dá para cortar essa veia. Porém, a gente tem visto algumas questões dentro da política que fogem à ideia de liderança, de manutenção saudável da política. E eu espero que a minha filha não vivencie determinadas coisas que a política tem proporcionado. A gente tem observado isso na política, não só na política nacional. Essa polarização exacerbada, ela é uma nova perspectiva na ordem mundial. E a gente tem visto isso em todos os polos. Então, qual é a política que faz um povo todos os dias ser bombardeado? Como é que essa política ela existe? Como essa política ela te aflige? E aí é nesse sentido. Eu não quero que a minha filha vivencie essa política da guerra. É a política que eu não quero que ela viva. Lê, nossa plataforma, ela tem um alcance enorme. E também a oportunidade de você aqui agradecer, mandar beijo, porque a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu vou deixar esse espaço para que você possa fazer suas considerações finais. E eu já te agradeço por aqui ter estado comigo. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer a vocês que sintam-se agraciados por esse momento, porque assim, eu me sinto agraciada e agradeço todos os dias a oportunidade de vivenciar momentos como esse. E um bate-papo como esse, ele faz com que a gente cada vez mais pense as nossas relações, como a gente se comunica, como a gente coordena. E eu gostaria aqui de parabenizá-los, porque eu tenho visto alguns programas e esse programa traz sempre pessoas que inspiram a gente. E ser inspirador é o que você tem feito. Outra coisa que eu tenho visto que você tem feito, que eu tenho achado importante, é dar voz a pessoas que não teriam possibilidade de ter essa voz. Nossa. Quero que você continue fazendo isso, porque eu tenho visto que você tem ajudado muitas pessoas. E às vezes com uma coisa simples, que é um take de uma câmera, um story, você transforma a vida de alguém. E acho que a educação e a cultura ela é capaz disso. E você tem sido exemplo nessa educação e nessa cultura, com sua comunicação. Continue sendo esse comunicador. E eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui expondo as minhas palavras para a TV Global, que possibilitou a gente esse momento tão enriquecedor e tão bom, né? Foi muito bom bater papo aqui, a hora passou, a gente nem viu. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades de estar discutindo esses assuntos e estar falando da nossa vivência e da nossa sociedade com tanta tranquilidade, com tanto carinho. Amém. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Quase eu choro. Sabe por quê? Porque eu quero te perguntar em casa aí agora. Quem é tua inspiração? Quem é tua inspiração? Responda para você mesmo. Mas no dia que você descobrir quem é a sua inspiração, faça como ela. Diga de frente para ela. Você é minha inspiração. Seja inspiração para seu pai, para seu filho, para sua mãe, para quem você puder ser, até para teu amigo. Mas inspire pessoas. Faça o bem, sem pensar em quem. E até domingo eu vou te ver aqui de novo, tá bom? Mas quero te ver aqui bem. Até domingo. Tchau.